Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Chayana Filha dele, trazendo a mensagem de Deus para abençoar a tua vida, para abençoar a todos aqueles que alcançarem esses vídeos e que esses vídeos chegarem a alcançar. Nós nunca sabemos, né? Ou talvez nunca saberemos o alcance que um vídeo ganha, mas Deus sabe exatamente para quem Ele direciona cada mensagem, cada palavra, da maneira como Ele traz a elucidação, nos faz compreender. E para mim é muito gratificante, prazeroso poder abençoar e ser abençoada também, porque como eu sempre digo, eu também sou muito abençoada. Aquele que leva a mensagem é o primeiro a ser abençoado antes dos seus ouvintes. Então seja muito bem-vindo aqui. Se você ainda não é inscrito, fique à vontade para se inscrever. Ative o sino de notificações. É importante para que você receba os vídeos que vierem a seguir. Clique na opção todas. Depois que você clicar no sino, você vai receber todas as notificações quando tivermos conteúdos novos aqui. Compartilhe também os nossos vídeos, compartilhe com os seus conhecidos para que eles saibam que esse canal existe. É muito importante para que a gente consiga evoluir, crescer e tornar o nosso canal mais relevante. Eu quero hoje trazer aqui para vocês uma reflexão sobre um momento em que Jesus vai novamente dar uma lição para cada um de nós, não só para aqueles que estavam lá com ele. Lá no livro de Lucas, no capítulo 14, nós vamos ver ali nos 5 primeiros versículos uma situação que vai acontecer com Jesus. Ele vai entrar na casa de um fariseu para se alimentar. E lá ele vai ver que existe um homem que na Bíblia é chamado de hidrópico. Se você pesquisar, é uma pessoa que sofre com acúmulo de líquidos. E esses líquidos no corpo fazem com que essa pessoa tenha ali um inchaço, seja na parte que for que essa hidropia, digamos assim, esteja instalada. Pode ser na face, pode ser em algum dos membros. Então, esse hidrópico era um homem que tinha ali um acúmulo, um excesso de líquidos no seu corpo e visivelmente estavam tornando alguma parte do seu corpo ali muito mais inchada e diferente do restante. Aí Jesus ele vai fazer uma pergunta. Todos já estavam ali observando Jesus. É importante destacar, porque essa informação que eu vou trazer agora, ela vai ali nortear tudo que vai acontecer a seguir. O texto deixa bem claro que esse dia que Jesus entra na casa do fariseu e é o mesmo dia em que ele se depara com esse homem hidrópico, era um dia de sábado. Guarda essa informação. Então o texto vai dizer que as pessoas estavam ali observando Jesus. Jesus vai fazer uma pergunta. É ou não é permitido curar no sábado? Imagina a situação. As pessoas já estavam acostumadas a verem ou ouvirem dizer de algum milagre de Jesus, inclusive os milagres de cura. Só que sabiam que, ao menos naquela época, e isso continua sendo guardado e obedecido por algumas pessoas, mas nós não vamos entrar nesse assunto especificamente agora da famosa guarda do sábado. Não vamos entrar nesse assunto agora, mas é importante destacar que se hoje em dia muitas pessoas ainda fazem, na época de Jesus era algo primordial, digamos assim, muito mais comum do que hoje em dia. E Jesus ele vai fazer uma pergunta: é ou não é lícito? É ou não é permitido curar no sábado? Ele estava ali falando sobre cura. Todo ser humano necessita de um tipo de cura, seja uma cura física, seja uma cura emocional, uma cura espiritual, seja uma cura até moral.
seja uma cura de um problema mais passageiro, mais simples, ou uma cura definitiva de algo realmente complexo, duradouro, seja no âmbito que for, todos nós precisamos de cura. A cura é uma necessidade para que o homem, quando eu digo homem, eu digo ser humano, siga em frente. É necessário que nós sejamos curados, seja lá do que for, para que a gente consiga seguir em frente com as nossas vidas. Existem muitas coisas nas nossas vidas que não andam, elas simplesmente não andam, porque nós não estamos curados em alguma coisa. Pode ser mentalmente, pode ser um problema psicológico, pode ser a sua emoção, pode ser uma cura sentimental. Algo aconteceu na sua vida sentimental que até agora você não conseguiu se curar daquilo. E isso está permeando todas as outras esferas da sua vida, por conta daquela cura que ainda não foi alcançada. E eu dei aqui um exemplo na sua vida sentimental, mas pode ser em outras esferas. Então, todos os outros núcleos da sua vida estão sendo impactados. A gente precisa entender, seja crente ou ainda não crente, homem ou mulher, jovem ou mais maduro, seja quem for, todo ser humano necessita de cura. E nós precisamos buscar ajuda, porque nem toda cura está ao alcance de nossas mãos. Tomar um remédio para uma dor de cabeça, até porque é paliativo, vai melhorar, mas depois pode voltar. Tomar um chazinho para gripe, nem toda cura está ao nosso alcance. Nós precisamos de ajuda. E o primeiro passo para que a gente realmente alcance uma cura, veja que eu não falo de uma melhora temporária. Uma cura para nos fazer prosseguir dali adiante. O primeiro passo é buscar essa ajuda em Deus. É Ele que vai nos dar a orientação se mais para frente será necessário que nós busquemos a ajuda de um profissional da saúde, se nós busquemos a ajuda de um líder religioso ou não. Existem curas que o Senhor vai usar seres humanos para nos ajudar a curar. Existem outros momentos que o próprio Deus, sem usar pessoa nenhuma, vai nos curar. Então, o primeiro passo para quem realmente quer ser curado é buscar a ajuda no Senhor. A partir disso, Ele vai nos orientar de que maneira que Ele vai conduzir a nossa cura. E nós precisamos estar abertos e dispostos para receber a cura que o Senhor tem para nos dar. Assim como cada doença, cada enfermidade, cada mal necessita de um tratamento e de uma cura específica, Deus tem uma cura específica, um tratamento específico, um jeito de fazer individual, é para cada um de nós. É como eu sempre digo, Deus nos trata no varejo, não no atacado. Então nós precisamos estar abertos, sem preconceito, sem resistência, sem medo, abertos e disponíveis e dispostos para o Senhor nos curar da maneira que Ele escolher. Ninguém melhor do que o nosso Criador para saber como nós funcionamos e para saber qual é a melhor maneira de nos curar. Então Jesus faz essa pergunta: é permitido ou não é permitido curar no sábado? O texto vai dizer lá no versículo 5, que lá no versículo 4, que Jesus vai curar aquele homem e vai mandá-lo embora. Jesus ele faz uma pergunta meio que retórica, ninguém sabe o que responder. Muitas vezes, aqueles que mais acusam, apontam, criticam uma situação, são eles mesmos que não sabem o que responder. Assim como quando Jesus fala, tá bom, vocês querem apedrejar essa mulher? Então começa a tirar pedra por aquele que está sem pecado nenhum. E cada um foi saindo, a começar pelos mais velhos,
Mas isso não significa, obviamente, que em todos os casos os mais velhos é que têm mais pecados. Nesse caso específico foi assim, e eles também não tiveram nada a dizer. Aqui no caso do homem hidrópico foi a mesma coisa. Jesus perguntou: é permitido curar no sábado? E ninguém pôde responder nada. Nós precisamos estar abertos para que a gente possa receber do Senhor aquilo que o Senhor tem a fazer. E logo aqui em seguida, no versículo 5, Jesus vai fazer uma outra pergunta que é ainda mais complexa. Ele vai perguntar: qual de vocês, se o filho ou se o boi cair num poço, não tirará logo, mesmo que seja um dia de sábado? Olha a pergunta que Jesus fez depois de curar aquele homem. Qual de vocês, é como se Jesus estivesse perguntando, qual de vocês aí que estão olhando, escandalizados, achando um absurdo o que eu fiz em pleno dia de sábado, mas qual de vocês que, se tiver um filho ou um boi, porque o animal, além de ter muito mais do que ter um elo emocional, é fonte de comercialização, é o ganha-pão de muitas pessoas, é onde tira alimentação para a família. No caso da vaca, tira o leite, no caso da galinha, tira ovos. Não necessariamente nesse povo aqui, nessa cultura aqui, que não se é costumeiro o consumo de galinhas e de ovos. Mas eu estou permeando no geral. O animal, nesse caso, esses tipos de animais, eles não são, e aqui eu falo em muitas culturas, apenas no quesito de relacionamento afetivo, como é muito comum, gatos e cachorros e outros tipos, outras espécies, mas para o próprio consumo da família, ou uma revenda, uma comercialização, seja também, no caso da ovelha, tem a tosquia da lã, se vende o tecido, se faz roupas. Então aqui, o boi, nesse caso aqui, nessa fala, ele simboliza também o ganha-pão das pessoas. O animal para onde eles tanto podem revender, quanto, dependendo do animal, eles podem se alimentar, dependendo do animal, eles podem se vestir com a sua pele. Então, fazer objetos, fazer cantil, fazer capas, sapatos, dependendo do animal, cada um tem sua serventia. Então, aqui já pega também na parte econômica. Mas qual de vocês, se tiver um filho ou até mesmo um boi, e ele cair num buraco, cair num poço, vocês não vão depressa tirar logo dali, mesmo que seja em dia de sábado? Jesus aqui está chamando um ponto para hipocrisia, porque muitas vezes o ser humano, e aí agora a gente precisa abrir um pouco mais o leque, porque o sábado, como eu falei no começo, é o que vai permear aqui tudo que vai acontecer aqui com Jesus nesse momento. Então, muitas vezes o ser humano, ele se volta muito para dogmas religiosos, para preceitos religiosos, para culturas religiosas, para a própria religião e suas complexidades e seus desdobramentos, muito mais do que o próprio bem-estar do ser humano. Veja que Jesus aqui, ele está mostrando o ser humano, a vida humana, o homem é muito mais precioso para Deus do que a religião, do que os costumes, do que a tradição. Deus tem por nós um apreço, um zelo, um amor incomparavelmente maior do que pelos animais, aos quais ele também tem zelo. Há práticas religiosas, então, nem se fala. Então Jesus está mostrando ali que muito mais importante do que seguir aquela cartilha de guardar o sábado, não operar nenhum serviço, não fazer nenhum trabalho naquele dia, nenhum esforço, muito mais importante e urgente do que isso
era a vida, a saúde, o bem-estar daquele ser humano. Jesus começa falando de cura. Será que é permitido curar no sábado? E no final Jesus faz uma outra pergunta para que eles possam refletir. Qual de vocês, Jesus traz eles para aquela problemática. Qual de vocês, se tiver um filho ou um boi que cair num poço, vocês não vão ali rapidamente, depressa, tirá-los dali, mesmo que seja num dia de sábado? Ou será que se um filho cair num buraco, vocês vão esperar chegar no dia seguinte para tirá-lo dali? Com certeza não. Então, o que fica para nós, aliás, essa conversa, essa reflexão que nós fizemos aqui, nos trouxe pontos muito importantes. O mais importante, um dos mais importantes, a cura, como nós falamos aqui, e o fato da importância que o ser humano tem para Deus, acima de religião, acima de culturas, acima de tradições. Aí você pode dizer, mas quem mandou guardar o sábado foi o próprio Deus. Isso teve um contexto que não podemos tirar do texto. Lá no Antigo Testamento, nós precisamos ver, lá no Êxodo, se eu não me engano, no Êxodo 20, nos 10 mandamentos, nós precisamos ver qual é o contexto de guardar o sábado. Voltando lá em Gênesis também, quando Deus criou o mundo, nós vemos qual é o contexto da guarda do sétimo dia. Então, seria muito leviano agora nós pegarmos e dermos uma pincelada muito rasa a respeito da guarda do sábado. Então, não farei isso. Mas para que a gente consiga entender, estamos aqui no Novo Testamento. O Messias já chegou. Ele já está operando aquilo que deveria operar. E ele já está ensinando o que deveria ensinar. Assim como vemos, para nós finalizarmos, no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 17, que Jesus vai falar: não pensem que eu vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la, cumprir da maneira que deveria ser cumprida. Então, para que nós possamos aqui finalizar e fechar aqui o nosso raciocínio, Jesus, ele mostrou para aqueles homens, mas deixa como aprendizado para nós também, que a vida do ser humano, o bem-estar, porque cura, ela reflete bem-estar. Quando você está curado, seja na mente, nas emoções, no sentimento, na carne, seja onde for, isso produz em você um bem-estar. A cura traz o bem-estar que nos possibilita continuar e seguir em frente com a nossa vida. Isso para Deus é muito mais importante. Jesus olhou aquele homem inchado, com aquele acúmulo de líquidos, talvez sofrendo também por conta de escárnio, talvez constrangido com os olhares dos demais pelas ruas, talvez com dores físicas, dores emocionais, de se ver, se perceber naquela situação e não ver solução para aquilo. Imagina o que aquele homem sentiu de bem-estar quando foi embora curado, porque alguém se importou com ele, apesar do sábado. Nós precisamos nos importar conosco mesmo e com os demais, apesar de qualquer tipo de práticas, de religião, de manias ou de costumes ou de tradições. O ser humano, para Deus, vem em primeiro lugar. Então, que Deus abençoe a sua vida. Compartilha esse vídeo. Esse vídeo fala muito sobre cura em muitas esferas. Existem muitas pessoas que precisam de cura para conseguir prosseguir com a sua vida adiante. Então, não deixe de compartilhar. É só você clicar aí na opção compartilhar, escolhe para onde você vai compartilhar, curte também o vídeo porque dá uma valorizada e se inscreva no nosso canal, peça para que os seus conhecidos se inscrevam também. Vamos fazer com que o canal ganhe mais visibilidade,
cresça mais, para que ele fique mais acessível, para que nós tenhamos mais recursos de melhorar a acústica dos vídeos, a iluminação do vídeo, fazer com que ele se torne cada vez mais aprimorado, cada vez mais profissional, para que nós tenhamos mais ferramentas de trazer aqui a palavra do Senhor de uma maneira cada vez mais intensa, cada vez mais expansiva para todos. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada por ter ficado até aqui. E se Deus permitir, nos vemos no próximo vídeo.